Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast. É um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto. E o objetivo é te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática e direta ao ponto. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E hoje estamos com um convidado de peso, né? Ele, Dr. Cristiano Milani. Ele é neurologista pela USP de Ribeirão Preto, assistente do grupo de neurovascular, tanto da unidade de emergências quanto do ambulatório. É assistente do SER, né, com atuação em bloqueio neuromuscular em pacientes pós-AVC e pós-TCE. Ele vem fazendo um trabalho fantástico de recuperação desses pacientes e é coordenador do Centro de Bloqueio Neuromuscular do Hospital Santa Cruz, né? Não menos importante, é pai orgulhoso do Dani, que passou em primeiro lugar em ciências políticas na UNB, assim, chegou lá no consultório com um sorriso desse tamanho, eu tava encontrando aqui, ó, atrás o sorriso dele, né? Exatamente. E assim, Trajano, ó, já te adianto, esse episódio é uma responsa muito grande nossa. Por quê? Porque o Milani, ele saiu de Jô Soares, cara. Ele já foi entrevistado por Jô Soares e agora tá sendo entrevistado por nós dois, assim, ó. Tic-teco, eu e você, Joyce Trajano. Então, poxa, eu tô nervosa aqui, pelo amor de Deus. Isso faz muito tempo, mas é bondade de vocês. Na verdade, eu tô mais ansioso hoje, talvez, do que no dia. Isso demonstra também esse tempo, já faz bastante tempo, né? Demonstra também a idade, né? Hoje, o papo, Milani, é sobre toxina botulínica. A toxina botulínica, vocês aí que estão me ouvindo, né, sabem que é amplamente conhecido pela parte estética, mas cada dia mais vem conhecido, felizmente, pela parte neurológica. A questão é, com essa democratização da toxina botulínica, vem boas práticas, vem práticas duvidosas, mas, na minha opinião, o que é soberano é a experiência. E aí, sobre experiência, não tem ninguém melhor que você, que você tem o quê? Mais de 20 anos de experiência em toxina botulínica. Desde 2004, quando eu fiz o primeiro treinamento de toxina botulínica em São Paulo, na USP em São Paulo, na divisão de medicina, à época, divisão de medicina de reabilitação, com experiência em pacientes com espasticidade, distonias, espasmo facial, e desde então foram agregadas mais e mais indicações neurológicas, né? Maravilhoso. Então essa foi a minha trajetória desde então, onde cada vez mais eu acabei me especializando um pouco mais dentro de cada uma dessas indicações na neurologia. Eu sempre enfatizo isso, que muitos pacientes, inclusive, acham que a gente faz estética, né? E, na verdade, não é esse, nosso foco não é esse. E eu, inclusive, em treinamentos, desencorajo os colegas médicos, neurologistas, eventualmente fisiatras, que não entrem nesse caminho, porque acabam misturando as coisas. Você falou de sua trajetória, Milani, mas você sabia que você já participou da minha? Tá? Não, assim, participa porque somos amigos, né? Sim. Ele já foi meu preceptor, atualmente eu tenho a honra de te considerar meu amigo, mas você foi a primeira pessoa com quem eu apliquei uma toxina botulínica, olha sabia? Só. Não legal. sei se você tem lembrança, porque é muita coisa, mas lá na UE, um paciente com cialorreia, Milani pegou na minha mão e a gente fez uma toxina botulínica juntos. Então, olha assim, no marco histórico ali na timeline da Joyce, Milani tá lá, primeira pessoa não sei se isso é uma honra pra você, mas só uma curiosidade. Com certeza. Aí vai lá, a Joyce aplica de qualquer jeito, aí tá lá no timeline dela, Milani. Isso faz a gente tomar mais consciência em relação ao cuidado que nós temos que ter no dia a dia, em relação à orientação para os residentes, né? Muitas vezes a gente não tem noção pontual naquele momento de que aquele momento pode ser importante, marcando a vida da pessoa de modo permanente, né? Hoje o nosso foco vai ser sobre utilização, terapia, a parte biológica e as novidades. Sim. Dá o pontapé aí, Trajano. Para a gente começar, a Joyce comentou que a experiência também faz parte, né, que é muito importante para o desenvolvimento das indicações, do funcionamento, né, da resposta da toxina botulínica. Mas, com certeza, existem indicações que são clássicas, que já são muito bem estabelecidas. Sim. Cita pra gente assim, as indicações que são clássicas, que todo neurologista deveria conhecer, que a gente lida com reabilitação direta ou indiretamente. E aí, se você quiser passar por cima das indicações
que não são clássicas, mas que na sua experiência faz sentido, assim. Eu acho que pode se diferenciar aquilo que é on-label, né? Ou seja, está na bula do produto ou dos produtos comerciais aí que nós temos disponíveis, e aquilo que é off-label, né? Que não deixa de ser algo que potencialmente pode trazer benefício, já que é um produto bastante consolidado desde 1989, quando foi a primeira aprovação pelo FDA, no caso do Botox, à época, foi a primeira toxina comercialmente disponível no mercado, e que logo em seguida entrou no Brasil. E dentro dessas indicações de bula, né, nós temos as principais, seriam, a primeira foi o estrabismo, né, estrabismo agudo, estrabismo pós-traumático, em crianças geralmente até 2 anos de idade, seguida do espasmo miofascial, que é uma indicação bastante clássica, né, que habitualmente para os neurologistas, obviamente, isso não é um problema de diagnosticar, mas popularmente se conhece ainda como tique nervoso, e que não tem nada a ver com tique, né? Mas os pacientes chegam muitas vezes com essa denominação no consultório, e a gente tem que orientar em relação a isso. Ela até hoje ainda é o padrão ouro do tratamento para espasmo miofascial, e em seguida eu ia comentar sobre o blefaroespasmo, que não é uma distonia, não é algo semelhante ao espasmo miofascial, é uma distonia focal, onde os músculos da região periocular é que estão envolvidos bilateralmente, né? Então, essas 3 indicações foram as indicações originais que, posteriormente, foram se agregando a novas indicações. Então, o produto, por ser um relaxante muscular, né, a ação da toxina, o mecanismo de ação é justamente, o mecanismo principal é de bloqueio da junção neuromuscular, ao nível periférico, embora tenha também efeitos centrais conhecidos, mas o efeito principal é no bloqueio da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular. A partir disso, você pode observar benefício em qualquer indicação onde você tem aumento do tônus muscular. Então, posteriormente se pensou em outras formas de distonia, então a distonia cervical é um tipo de distonia bastante comum, talvez das mais comuns que a gente tenha aí epidemiologicamente, e se tornou uma indicação clássica também para a distonia cervical. Outras formas de distonia oromandibular, distonia tarefa específica, hemidistonia, e em algumas situações focais dentro das distonias generalizadas. Essas seriam as formas clássicas que conhecemos em neurologia de modo geral. Na sequência, a espasticidade, que é um aumento do tônus muscular de maneira exacerbada e que muitas vezes promove, embora tenha alguns benefícios pontuais positivos na reabilitação dos pacientes com sequela de pós-AVC, trauma raquimedular, mielite, encefalites, paralisia cerebral. Então, dentre todas as formas onde você tem uma sequela neurológica e há um exacerbamento da rigidez muscular por uma ausência ou uma diminuição do controle central, você pode ter benefício potencial usando a toxina botulínica para que músculos agonistas que estão fazendo ou atrapalhando o movimento por conta da rigidez, impedindo a ação de músculos antagonistas, esses músculos podem sim ter benefício com relaxamento promovido pela aplicação. Outras indicações neurológicas que, embora sejam lembradas muito na estética, mas são neurológicas, é a hiperidrose, né? A toxina também bloqueia a liberação, a produção glandular. E isso, como a Joyce comentou a respeito de uma delas, que é a hipersalivação. Então, hoje já existe uma das marcas comerciais, já tem essa indicação aprovada em bula, desde 2019 pelo FDA, aqui no Brasil desde 2 anos atrás, onde aplicada em glândulas salivares, parótidas, submandibulares, pode trazer benefício, inclusive um benefício mais prolongado do que aquele do efeito do músculo estriado, né? Durando cerca de 6 meses em média, inclusive. Isso, tudo que eu estou dizendo aqui é dentro daquilo que é clássico e que está dentro da bula, né? Além das indicações que extrapolariam um pouco aquilo que o neurologista faz ou um fisiatra faz, né? Que é as indicações urológicas. Então,
você tem a indicação, por exemplo, para bexiga neurogênica. E a gente precisa lembrar disso porque muitos pacientes aplicam para tratamento com o serologista, para bexiga, e ele também aplica para uma sequela, por exemplo, para um trauma raquimedular. E a gente tem que tomar cuidado em relação à dose máxima, né? E quando o tempo em que uma foi feita, a outra foi feita. E além disso, tudo que eu comentei na bula, maioria dos produtos, o uso estético. Então, o uso estético ele veio posteriormente à indicação terapêutica. Isso é uma coisa que é muito invertida, né, na mídia, né, e que ganhou o glamour da estética, né? Mas o uso estético ele acabou para os pés de galinha, basicamente, né, e depois para outras indicações dentro da estética, que ganharam fama e projetaram o produto inclusive para um aumento dos valores dos insumos, dos frascos, que dentro da terapia neurológica acaba atrapalhando pelo alto custo, né? Então a gente ainda tem essa dificuldade, talvez de certa forma pela hipervalorização do uso estético, né, e cosmético. É isso. Então aí dentro dessas, você tinha comentado a respeito da questão daquilo que poderia ter benefício, né? Além dessas indicações clássicas, eu acabei me esquecendo de uma que desde 2010 tem essa aprovação, que é para migrânia. Então, a migrânia crônica, né, e as situações de dor, ela é uma indicação que está na bula, no caso do Botox, desde 2010, né, no Brasil desde 2011, e ela tem já um protocolo bastante estabelecido, muitos neurologistas aplicam. É uma indicação bastante fácil, inclusive, de se fazer, respeitando o protocolo, e que pode trazer benefício para muitos pacientes com quadros crônicos, com cefaleia crônica diária, abuso de analgésicos, e que tem na toxina, às vezes, a alternativa mais eficaz, inclusive, de certa forma, em alguns estudos comparados com os monoclonais. Então, ela é uma opção muito interessante para um grupo de pacientes que muitas vezes sofrem muito com quadros dolorosos. Dessas indicações off-label, né? A gente tem uma experiência, né? Uma paciente em comum que tem neuralgia do trigêmeo, né? Que não é uma indicação on-label clássica, mas que a sua experiência é muito positiva também, né? Então é sempre bom ver, né, outras possibilidades. Às vezes, não é porque às vezes não tem um ensaio clínico, né, principalmente no mundo da toxina, que pode ser que funcione ali para determinada condição. Né? Off-label não quer dizer contraindicação, né? Exato. Às vezes confunde isso, Exatamente. né? Essa dicotomia on-label, off-label, aí a pessoa acha que por não estar na bula é contraindicação, né? Exatamente. Hoje, na plataforma do Clinical Trials, por exemplo, nós tem cerca de 140 estudos recrutando, colocando toxina botulínica como intervenção principal. E dentre as indicações são as mais variadas possíveis, né? Inclusive, por exemplo, o fenômeno de Renault, indicação para acalásia, já tem alguns estudos clássicos, por exemplo, para tratamento da obesidade com aplicação em antro gástrico, né? A neurite pós-herpética, você comentou da neuralgia do trigêmeo, seria como uma dor neuropática, né? Então, em indicações de dor neuropática, como, por exemplo, a neurite pós-herpética, aí muda um pouco a maneira de aplicar, né? Não é uma indicação, não é para aplicação no nervo em si, ou na raiz nervosa, não é isso? É no trajeto, né, do dermátomo sensitivo. Então, no caso da trigeminalgia, você vai respeitar aquele dermátomo sensitivo de V1, V2, V3, conforme o caso, e obviamente, se tentando fazer primeiro o tratamento clínico recomendado. Né? A maioria responde com carbamazepina, oxcarbazepina. E esses pacientes que não têm uma boa resposta ou têm muitos efeitos colaterais, já fizeram muitas vezes balonização ou têm até uma indicação cirúrgica de descompressão do nervo, eles podem ter benefício por meio de estudos que não chegaria a ser algo experimental, porque já tem bastante tempo, quase 20 anos já que foi o primeiro caso clínico reportado de indicação para neuralgia do trigêmeo. E aí surgiram séries de casos, surgiram alguns trials, ensaios clínicos não muito bem controlados, estudos observacionais, e que tiveram um benefício muito grande relacionado à aplicação intradérmica. Então, se aplica a toxina no trajeto daquele dermátomo, né, cerca de 2 a 4 milímetros,
né, distribuindo a toxina, mais ou menos como se usa na hiperidrose. Então, na hiperidrose, por exemplo, axilar, você delimita a região da axila, né, pode-se fazer o teste do iodoamido, por exemplo, para delimitar essa região, e aí faz a aplicação naquela periferia, demarca-se aquele território e faz a aplicação intradérmica em todo o trajeto. Invariavelmente, os pacientes têm uma redução da frequência de crises, né? Isso é muito comum ser observado, e que muitas vezes eles relatam algo assim bastante significativo e que não tiveram esse nível de benefício com outras terapias mais clássicas, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa recomendação em bula. Eu acredito que tem alguns ensaios clínicos em andamento, né? Eu não vou dizer que isso é uma recomendação aqui, já que ainda a gente não tem isso aprovado, mas é possível que, para casos isolados, conforme a orientação adequada para o paciente, ele sabendo que é um procedimento que pode trazer benefício, mas eventualmente pode não trazer. É bastante seguro, a gente conhece a toxina já há bastante tempo e isso traz uma certa tranquilidade. Muitos pacientes, mulheres, por exemplo, que fazem uso estético, acham muito interessante, né, fazer a toxina, porque elas já conhecem o efeito na estética, já têm uma experiência prévia, então o risco de uma reação, um efeito adverso como anafilaxia, ele é menor em quem já utilizou na estética, né, que essa seria uma das situações de risco, né, você tem uma reação alérgica, por exemplo. Mas hoje, de modo geral, as pessoas estão aplicando toxina na estética cada vez mais precocemente, com alguns abusos, né, inclusive em adolescentes aplicando toxina para isso. Mas é uma forma de você ter mais segurança, inclusive, para utilizar de maneira eventualmente off-label para indicações que extrapolam aquilo que o paciente já teve de ausência de benefício com outras técnicas. Né? Milane, sobre a questão do produto, né, o produto biológico, quais são os tipos que tem no mercado? Se você faz diferenciação de tipo para cada indicação, se elas são intercambiáveis? Me explica um pouquinho sobre isso. Claro, uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta muito comum, inclusive dos pacientes. Por que se usa tais e tais toxinas, né? No Brasil, nós temos 7 marcas comerciais de toxina botulínica. A mais conhecida que acabou se tornando como algo comum, né, para caracterizar a marca, mas que a marca não é o produto em si, né? No caso, é como Gillette, né? Se fala lâmina de barbear, Bombril. Mas a marca, ela acabou se tornando algo maior do que o próprio produto, vamos dizer assim, né? E, inclusive, usando o termo para botox capilar, para outras coisas que não tem nada a ver com Botox Day. Então, são situações que hoje, no passado eu tinha muito mais restrição em falar a marca por conta dessa situação de problemas relacionados a questionamento, inclusive, de outros produtos comerciais, mas hoje isso ficou muito disseminado. Embora eu procure utilizar o termo toxina botulínica, e eles são, no Brasil nós temos apenas a toxina botulínica do tipo A, né? Todas as marcas que nós temos aqui no Brasil, toxina do tipo A. Na Europa, nos Estados Unidos, existe a possibilidade da toxina B, né? Ela tem menor quantidade de indicações em bula, mas é uma outra opção para casos específicos. E aqui no Brasil, então, nós temos essas 7 marcas. Cada uma das marcas, cada um dos produtos comerciais, eles são produtos diferentes. Eu sempre uso como comparação as vacinas, né? Então, a gente conhece, por exemplo, vacina para gripe. Nós temos, 12 marcas de vacinas para gripe. Uma é intradérmica, outra é intramuscular, outra uma dói mais, outra dói menos e assim por diante, mas todas são vacinas para gripe. Essa relação não é direta, né, com a toxina botulínica, mas o fato de ser produzida por uma bactéria é uma toxina, né, produzida pelo Clostridium botulinum. A origem dela, inclusive, é o botulismo, né? Essa é uma situação que a gente conhece. Então, não existe uma bactéria igual a outra, só se ela for clonada. Então, cada laboratório cria a sua bactéria, a sua colônia de bactérias, a sua fazenda de bactérias, e aí ele vai selecionar para criar aquele lote específico daquela toxina que vai trazer a sua quantidade de unidades, e aí as unidades não são... Se olhar as caixinhas, vai ver que a caixinha é unidade, não é unidade internacional. Então, elas não são comparáveis
entre produtos. Não existe uma regra de 3. Não existe uma regra de 3, não é uma regra de 2, nem uma regra... né? Que uns dizem, é 1 para 2, 1 para 3, 1 para 2,5, 1 para 2,6. Existe, é 1 algo... para 3,3. Exatamente. Aí, essas regras são utilizadas mais dentro de um ensaio clínico. Então, você quer fazer uma comparação de um produto com outro, por exemplo, dentro do ensaio clínico, você vai estabelecer aquela medida fixa para poder fazer uma comparação, muito entre aspas, entre o efeito, não a droga, mas o efeito de uma com outra. Mas existe uma diferença, por exemplo, na difusão entre um produto e outro. Existem diferenças em relação à dor local, a efeitos colaterais, efeitos à distância. Então, são produtos diferentes, né? E aí, a questão é o médico conhecer cada produto. Então, ele precisa, né, ter conhecimento daquilo que ele faz para poder não ter surpresas na hora de fazer uma avaliação entre respostas. O que eu sempre recomendo é que o médico pode utilizar todas as toxinas que são aprovadas, registradas pela Anvisa. Obviamente, não se deve usar toxinas que não sejam de marcas registradas, né? Isso, infelizmente, existe essa situação, né, em vários países do mundo. No Brasil não está fora disso. Ele precisa conhecer cada produto para poder fazer uma comparação para aquele mesmo paciente usando a mesma toxina de preferência. Então, ele vai saber avaliar a resposta de um produto dentro do mesmo paciente em aplicações diferentes. Então, a questão de ser diferente, são diferentes toxinas, o que não se recomenda, não fazer uma toxina no momento, 3, 4 meses depois fazer outra toxina. Uhum. Né? Até porque você pode estar expondo o paciente ao risco de formação de anticorpos neutralizantes. Embora raro, essa situação é bastante rara, né? Teve em 2023 uma meta-análise, talvez a maior meta-análise feita com essa situação de avaliação de anticorpos neutralizantes, onde quase 6 mil pacientes foram avaliados em trials diferentes. Somente 27 pacientes tiveram a presença de anticorpos neutralizantes, numa avaliação que superou mais do que 11 aplicações, 10 a 11 aplicações em alguns casos, ao longo do tempo. No entanto, nem todos esses 27 pacientes tiveram ausência de resposta. Porque uma coisa é a formação de anticorpos neutralizantes, mas não necessariamente o paciente deixava de responder. Uhum. Então, poucos casos, ainda menos casos, tiveram ausência de resposta. Em alguns casos, posteriormente, dando um washout, um tempo sem aplicar novamente, o paciente voltou a responder. E ao contrário do que sempre se imaginou, nesse estudo, pelo menos, os pacientes não tiveram uma relação de dose e risco de formação de anticorpos, que é algo que a gente comumente sempre fala. Né? Então, quanto maior aquela história de quanto maior a dose, sim, né? Então se sempre faz a avaliação de dose mínima efetiva, isso é óbvio. Quanto maior a dose, periodicidade. Quanto maior a dose, exatamente. Periodicidade, sim, né? Se considerou isso como um risco, né? Um intervalo mais curto, mas a dose, o efeito sobre dose e relação direta com formação de anticorpos não houve uma correlação. E também se observou isso até a 5ª aplicação. Após a 5ª aplicação, foram muito menos casos, 1 ou 2, que tiveram, posteriormente à 5ª aplicação, uma formação de anticorpos detectável. Ou seja, a imunogenicidade que determinaria falta de efeito ou não, né? Que nem sempre o anticorpo vai dar, sim, é mais precoce, é mais precoce. Início. E pode haver uma relação, isso é considerado nesse estudo, né, na discussão, se isso não é um efeito de uma relação de formação de anticorpo, uma relação primária, né, do próprio paciente já ter... Nós somos vacinados pelo toxoide tetânico, né? Clostridium tetani, Clostridium botulinum, são toxinas que têm ação com uma relação inversa, né, em relação ao efeito central, efeito periférico, mas que pode haver uma resposta cruzada de formação de anticorpos. Mas, de novo, isso é muito, muito raro. Né? É algo que eu, particularmente, nesse tempo todo que eu aplico, eu não tive um caso que eu tive que buscar informação e buscar uma complementação fazendo teste de avaliação de anticorpos laboratorial, por exemplo. Isso não foi necessário. Em nenhum momento houve essa situação. Obviamente, respeitando dose máxima, respeitando intervalo de no mínimo 3 meses entre uma aplicação e outra, mas nunca isso foi uma preocupação. Eu era muito mais preocupado no início em relação a isso, até um pouco metódico demais. Com o tempo eu fui percebendo que não havia
um grande número de publicações relacionadas a isso, e isso foi deixando mais confortável em fazer aplicações, eventualmente com intervalos assim, cravando ali nos 3 meses. Algumas situações como distonia, os pacientes sofrem muito com quadros dolorosos, voltam a ter dor. Exatamente. Pegando esse gancho do intervalo que você bateu na tecla aí, e também pegando no gancho dos tipos de toxina que a Joyce perguntou, e essas toxinas de longa duração, tem alguma vantagem em relação à tradicional, de indicação, vantagem e desvantagem na prática? Sim, as toxinas, elas são, como eu disse, produtos biológicos, e elas podem ser manipuláveis geneticamente. Então, uma das corridas aí dentro da indústria, né, é buscar produtos que agreguem, por exemplo, aumento de potência e aumento do tempo de duração, né? O aumento do tempo de duração, ele já foi conquistado, aparentemente, por pelo menos 2 produtos, né? Ainda não temos eles disponíveis aqui no Brasil. Um deles foi aprovado nos Estados Unidos há 4 anos, quase 5 anos, que é a Daxibotulinum toxin. É uma toxina que promete ter uma duração, isso na estética, em princípio. Todos os estudos com novas toxinas, novos produtos, eles geralmente começam na estética e aí passam para terapêutica. Mais rentável, né? Mais fácil de observar, né? O efeito antes e depois na estética do que na terapêutica. E ele promete haver uma duração de cerca de 6 meses, né? A questão aí é que, pelo menos no momento, eles lançaram um produto como revolucionário, só que ele tem um efeito maior, só que por um preço também no dobro. Então, se cobra mais para durar mais, só que acaba sendo, não tanto nesse momento, uma vantagem em termos de custo para se fazer o tratamento. Mas provavelmente isso vai com novas toxinas recombinantes, com toxinas, por exemplo, que possam ser utilizadas especificamente para dor, onde não vai haver relaxamento muscular, por exemplo. Certo. Isso é uma busca que se faz, por exemplo, bloqueando a liberação de glutamato, CGRP, né, no sistema de dor. Você pode ter um benefício interessante para várias, e aí pode ser um outro capítulo que a toxina vai entrar que a gente ainda nem conhece direito, né? Mas isso a gente já sabe que ela tem esse benefício para algumas situações específicas. Você comentou da dor neuropática, esse é um efeito que está muito mais relacionado à questão da liberação, não da acetilcolina, mas de glutamato, CGRP e substância P. Então, e aí promovendo um efeito central, que também já é conhecido por microtúbulos, que ela vai carreando cerca de 4 semanas, chega até substância cinzenta periaquedutal. Isso já é documentado. Então, é algo que a toxina, cada vez mais, embora ela seja um produto antigo relativamente, mais de 30 anos de uso, ela vai se demonstrando ser muito mais interessante, e, aliás, é o produto que tem a maior quantidade de indicações terapêuticas com uma só molécula e um maior número de especialidades médicas utilizando. Para a gente finalizar, um tema recente, né? Teve alguns casos acho que 2 casos de botulismo pós-aplicação de toxina botulínica em março, né? Me explica melhor o que aconteceu, contextualiza para mim. Exatamente. A Anvisa lançou um alerta colocando 2 casos que foram... Eles não fazem uma descrição detalhada dos casos concretos, né? De botulismo, colocado entre aspas, né? Botulismo relacionado à aplicação da toxina botulínica. A história da toxina botulínica está relacionada justamente ao botulismo, né? A doença botulismo foi o que levou posteriormente ao conhecimento do produto biológico e purificado, e é o produto mais letal que existe, é considerado o produto mais letal. 1 grama de toxina potencialmente pode matar até 1 milhão de pessoas, e o uso bélico foi inicialmente feito antes do uso médico, inclusive, por conta desse potencial. Os armamentistas, felizmente, ele não chegou a sua conclusão, pelo menos em princípio, oficialmente a gente não sabe disso, desse uso bélico, mas o interesse foi justamente pela potência, né? O produto ele tem um risco de matar uma pessoa. No entanto, a dose que nós utilizamos, ela está muito abaixo da dose mínima efetiva para se causar, dose letal média, né? Para um paciente habitualmente exposto a uma aplicação de toxina. Os 2 casos que foram relatados, eles colocam na nota algo que sugere
Digo sugere porque não fica explícito isso, porque eles fazem uma recomendação de que seja feita a aplicação seja feita por um profissional habilitado. O que dá a entender que talvez não tenha sido feita por um profissional habilitado. Eles não fazem essa descrição. Como o botulismo é de notificação compulsória em até 24 horas, e eu fui atrás desse dado, imagine, 2007 para até setembro de 2024, houve confirmados 112 casos de botulismo no Brasil. Desses 112 casos, 23 foram a óbito. Botulismo, de modo geral. A doença botulismo, que aí pode ser relacionada a alimentos contaminados, né, da história do palmito, salsicha. Em 2024, teve 6 casos na Bahia de alimentos contaminados, foi mortadela contaminada. Mas no caso do botulismo relacionado à aplicação, isso pode estar associado ou a uma toxina que não seja de marca registrada, produtos que são fake, que entram por contrabando e que podem ter aí sim uma potência muito mais alta do que aquilo que deveria, né? Então isso pode ser um risco. Existe também uma situação que é um pouco menos verificável, mas isso pode acontecer, de um paciente, por exemplo, que tem um quadro miastênico latente, e ele pode fazer uma aplicação e eventualmente desencadear um quadro de uma miopatia que ele não conhecia. Isso é possível também. E aí pequenas doses da toxina podem realmente trazer um risco de exacerbação de uma doença que estava latente. Isso é possível. No entanto, eles não colocam essa situação para a gente saber exatamente o que aconteceu. Ao buscar mais informações, eu encontrei dados de situações onde foi feita inclusive a solicitação para que se faça uma modificação da bula dos produtos registrados no Brasil, para incluir essa nota dizendo que há um risco de efeito à distância, né? Do ponto de vista técnico, claro, né, um profissional, como eles dizem, né, um profissional habilitado, que tem experiência, que saiba o produto que está utilizando, aquilo que a gente já comentou, mas esse profissional tem que conhecer o paciente, inclusive, saber de algumas características relacionadas ao indivíduo em si, né? Cada paciente é um paciente diferente do outro. Na literatura, inclusive, até o ano passado, que foi a última publicação que eu encontrei relacionando aplicação de toxina em botulismo like ou botulismo iatrogênico, foram apenas 20 casos no mundo publicados até aquele momento. 22 com um artigo que estava citando 2 casos. E daqueles notificados que você comentou, 100 e poucos, não tinha nenhum relacionado à toxina botulismo? Não falava, não citava nada. Não citava nada, porque eles colocam como botulismo. Então, provavelmente, a notificação não vai incluir esse dado a mais, né? Mas o que eu gostaria de dizer é que, assim, é importante que o profissional médico, no caso, né, ele saiba o produto que ele está utilizando, que ele tenha experiência com esse produto, conheça o seu paciente. Dos 2 casos desse artigo que foi publicado no ano passado, um paciente já tinha apresentado uma polineuropatia tóxica por um quimioterápico, e era um paciente idoso. Então, tomar um certo cuidado a mais, respeitando dose máxima, conforme a bula de cada produto, e respeitando também a condição clínica do paciente, né? Os pacientes eles são diferentes uns dos outros, a gente precisa conhecer. Crianças, por exemplo, elas têm uma superfície corpórea menor, tem uma dose máxima conforme o produto utilizado, então precisa tomar um certo cuidado também, maior em relação à aplicação para a criança. Existe uma relação direta entre dose e efeito colateral em crianças, causando um pouco mais de mialgia, né, se sentem um pouco mais fracas, mas não ao ponto de causar um quadro de botulismo, né? Mas existem dados prévios, um pouco mais antigos até, de segurança, mostrando que uma aplicação de uma dose pequena, de 50 unidades, por exemplo, de toxina, pode causar alterações na eletromiografia, né? E membro inferior, aplicando, por exemplo, em estética, demonstrando alteração na estimulação repetitiva. Ou seja, afetando a distância. Afetando a distância. Então, pode haver isso, mas isso não significa que há uma preocupação clínica relacionada àquela condição, né? O produto assim, de modo geral, o produto é seguro, ele é eficaz, ele é bem conhecido, a gente já sabe das principais indicações. É um produto
extremamente revolucionário do ponto de vista médico, ajudou e ajuda muitos pacientes, né? E o que a gente precisa é que seja feito por profissionais devidamente habilitados. Assino embaixo. Infelizmente, a gente vai encerrar o episódio por nosso tempo, né? A gente fica com esse episódio introdutório à toxina botulínica, mas nos próximos eu quero mais dicas, um pouco mais específicas sobre cada indicação mesmo. Assim, aproveitar todos esses mais de 20 anos de experiência, que isso daí que você tem não é ensinado em cursos por aí. Então, isso daí vale ouro, sabe? Tem no livro, né? Uhum. Muito obrigada, Com Milane, certeza, pela a gente presença. vai conversar mais. Eu que agradeço. Pessoal, e muito obrigado por ficar com a gente até agora. Não se esqueçam de ativar aquele sininho para notificações, né, para receberem os episódios assim que a gente lançar. E fiquem para o próximo episódio aí conosco. Até mais.